O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Com esse pensamento nós começamos mais um dia, tendo a certeza da bênção de Deus sobre a nossa vida. Queremos nessa manhã ter o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro contato com o Criador do Universo, abrir o nosso coração, receber a sua bênção e sairmos para as atividades no decorrer desse dia. Quando nós sentimos o aquecer do sol, os raios do sol sob a nossa pele, nós reconhecemos que é o momento, é Deus nos chamando para mais um encontro, para mais uma audiência na presença do Eterno. E quero clamar ao Senhor que a bênção dele recaia sobre a nossa vida, nessa manhã, sobre a nossa família, e esteja conosco no decorrer de todo esse dia. Quero pedir a Deus que o abençoe através da sua palavra. Quero deixar com você aqui um texto da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 94, verso 17, onde diz o seguinte: se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Salmo capítulo 94, verso 17. O Senhor é o nosso supremo auxílio. Ele é o nosso alto socorro. É Ele que está ao nosso lado em todo momento. Se não fosse o Senhor, o salmista Davi já sabia, nós já não mais estaríamos aqui. E o resultado da nossa felicidade, do nosso sucesso, das nossas conquistas, é a mão direta de Deus sobre a nossa vida. Por isso que queremos permitir que Ele esteja conosco no decorrer de todo esse dia. A cada manhã nós nos levantamos e entendemos que o nosso primeiro compromisso é com a palavra de Deus, é com o Criador dos céus e da terra. E nessa manhã nós iremos refletir no capítulo 13 do livro de Juízes, inicialmente no verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus pessoal, um Deus que nos ama, um Deus que nos acompanha 24 horas por dia, um Deus que torce pela nossa felicidade. O desejo de Deus, ao criar os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, o desejo dele é que os seus filhos vivessem felizes para sempre. Mas depois que os seres humanos, os filhos do Senhor, se envolveram com o pecado causou uma separação entre Deus e os seus filhos. E o coração dos filhos do Senhor se tornou completamente mau. Sob a face dessa terra não existe ninguém que não tenha se envolvido com o pecado. Todo o nosso coração é tendencioso para magoar o coração de Deus. Mas mesmo assim, através da palavra do Senhor, nós vemos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus compassivo, um Deus que está com os seus braços incessantemente abertos na busca e na espera de se deparar, de se encontrar com os seus filhos. Nós podemos ver isso claramente no livro de Juízes. O povo de Deus incessantemente o magoava, o feria. E mais uma vez Deus estava com seus braços abertos, levantando um libertador para que pudesse livrar e proteger e amparar o seu povo. Os filisteus, eles eram conhecidos como o povo do mar. Foram eles que deram nome à terra de Palestina, a Canaã. Eles eram oriundos de Carfor. Na verdade, eles vieram da ilha de Creta. Eles não eram semitas, como os moabitas, os amalequitas, mas eles também não praticavam a circuncisão. Os filisteus foram os povos que mais atormentaram o povo do Senhor. Eles eram inimigos do povo de Deus até quando Davi se tornou rei em Israel. A maneira como os filisteus atormentavam o povo do Senhor acontecia de uma forma muito sutil, sorrateira. Ele se casava com os israelitas. Eles praticavam negócios e comércios com o povo de Deus. Eles faziam troca de mercadorias. Eles se associavam e se afiliavam com o povo do Senhor. A maneira como eles se relacionavam com o povo de Deus era de uma forma sorrateira. Dificilmente aconteciam os embates diretos, mas essas uniões faziam com que eles tivessem o domínio e predominasse sobre a nação de Israel. Os filisteus, eles migraram para o sul da terra de Canaã. Eles eram fortes comerciantes de ferro. Eles foram um dos primeiros a desenvolver armas de ferro. Isso fazia com que militarmente eles fossem superiores às outras nações, inclusive a nação de Israel. A cidade de Zorá
estava a 22 quilômetros da cidade de Jerusalém. A cidade de Zorá foi dada à tribo de Dan e à tribo de Judá. A essa altura, a tribo de Dan morava ao sudoeste, perto da planície onde estavam os filisteus. Diante da opressão pelos filisteus, a tribo de Dan, a grande parte, teve que migrar para o norte do Mar da Galileia. Aqui se inicia o ministério de Sansão. Foi sobre essas circunstâncias que Deus levantou Sansão para proteger o povo do Senhor. Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus, não tinham como se libertar. Quando eles plantavam, os filisteus vinham, colocavam fogo ou destruíam as suas plantações e o povo de Deus vivia de uma forma oprimida, sem conseguir ter alimento suficiente para poder manter as suas famílias. E era necessário que Deus intervisse diante do clamor do povo do Senhor. Querido amigo, nessa manhã nós precisamos parar para refletir como é perigoso nós abandonarmos as orientações da palavra de Deus. A palavra de Deus é um muro para nos proteger. A palavra de Deus aberta é Deus falando conosco. É um pai de amor querendo que o seu filho viva uma vida feliz. O desejo de Deus era que os seus filhos vivessem felizes para sempre. Se os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden tivessem se firmado na palavra do Senhor, eles teriam vivido uma vida feliz. Mas pelo fato de não terem se firmado na palavra do Senhor, terem duvidado no que Deus tinha lhe falado e passaram a crer na palavra da serpente, eis a razão da infelicidade dos nossos primeiros pais. Hoje em dia, muitas vezes nós vivemos a mesma situação, nós duvidamos da palavra do Senhor. Nós preferimos ouvir outros conselhos do que seguir restritamente o que Deus pede para cada um de nós e, consequentemente, nós vivemos uma vida infeliz. Eis a razão da infelicidade da nação de Israel. Se eles tivessem seguido as orientações proféticas, se eles tivessem seguido o que Deus tinha permitido que fosse escrito para eles viverem uma vida feliz, eles de fato teriam ampliado os seus territórios sobre a bênção de Deus. Mas eles optaram em seguir os seus próprios conselhos e, consequentemente, passaram a viver uma opressão dos seus adversários. Não havia ninguém naquela época que pudesse libertar o povo do Senhor do sofrimento que eles estavam passando. Eis a necessidade de Deus levantar um juiz para que pudesse libertar o seu povo. Eis a razão do nascimento de Sansão. Sansão era um nazireu de Deus. Embora Sansão fosse um nazireu como Samuel, a mãe de Samuel, que era Ana, ela era estéril e fez um voto antes do nascimento da criança. Se ela concebesse, ela dedicaria o seu filho ao Senhor. Mas o nascimento de Sansão nasce no coração de Deus. É Deus que toma a iniciativa de trazer à terra um homem para que pudesse libertar o seu povo. Era a mão de Deus sobre a vida de Sansão que libertaria o seu povo, para que o seu povo, mais uma vez, reconhecesse que a mão do Eterno é soberana sobre a face dessa terra. Foi o anjo do Senhor que apareceu a Manoá, o pai de Sansão, dizendo que a sua esposa teria uma criança, e essa criança seria o libertador do povo de Deus. Embora a libertação que Deus levantaria através da vida de Sansão não seria completa dos filisteus, mas era um começo, era uma iniciativa divina. Portanto, muitas vezes Deus também nos responsabiliza de algumas tarefas que nós não veremos o seu final, mas é um começo. Por isso nós não podemos nos omitir. Quando Deus nos pede para que nós possamos nos envolver na sua obra, nós não necessariamente precisamos ver o final, mas precisamos ser obedientes a Deus em começar a fazer o teu trabalho. Deus pode permitir que a obra que nós começamos, outra pessoa termine. Nós plantamos, mas que outras pessoas colham. Mas o que nós precisamos fazer é viver uma vida de obediência quando Deus nos chama para nos envolver na sua obra. E foi isso que Deus fez através da vida de Sansão. Embora no ministério de Sansão eles não viram o final da opressão, mas ele foi aquele que iniciou a obra de libertação do povo de Deus. O pedido de Deus para Manoá era que ele não deveria tomar bebida forte, nem comer comida imunda,
e ele também não deveria cortar o seu cabelo. Ele era um nazireu, um homem exclusivamente separado para desempenhar as funções do Senhor, e os seus pais tinham nas mãos a responsabilidade de educá-lo com esses princípios. A oração que nós encontramos no verso 8 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, eu acredito que é a oração que todo pai e toda mãe deve fazer. Quando Manoá recebeu a informação do anjo dizendo que ele se tornaria um pai dessa criança chamada Sansão, eles então agora se voltaram para o anjo e falaram: Senhor, mais uma vez, por favor, nos permita que o anjo volte para nos trazer mais orientações. É o clamor de todo pai. Nos momentos difíceis da nossa vida, quando nós temos nos braços nossos filhos e que não vem com um manual de instrução, nós, na verdade, só podemos nos recorrer ao Criador de todas as coisas, aquele que é doador da vida. Portanto, eles clamaram a Deus e imagino que nessa manhã, cada pai, cada mãe precisa ser um intercessor pelo seu filho. Tenha certeza de uma coisa: quando os pais se colocam de joelho para interceder em prol dos seus filhos, os céus estarão com as suas portas e janelas abertas para atender, para ouvir o clamor de um pai, uma oração de uma mãe, para que possa intervir em prol dos seus filhos. O capítulo 13, que nós estamos analisando nessa manhã, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Aqui, maravilhoso, há uma descrição da pessoa de Jesus Cristo. Jamais poderemos compreender a Deus num todo. Eis a razão da resposta do anjo. O anjo estava falando e apontando para o futuro de que viria um dia o Salvador libertar o seu povo. Manoá teve o privilégio de poder ouvir dos lábios do Senhor, do anjo do Senhor, essa declaração santa da vinda do Messias para essa terra. Manoá teve o privilégio de poder ter nas mãos um símbolo, que era o seu filho, Sansão. Estaria libertando o povo do Senhor, mas no futuro, o Deus maravilhoso, Jesus Cristo, pisaria sobre a face dessa terra, morreria na cruz do Calvário para nos trazer a libertação. Às vezes nós perguntamos alguma coisa para o Senhor e Ele não responde para nós como nós gostaríamos de ter a nossa resposta. Possivelmente Manoá não tenha entendido muita coisa, mas isso não quer dizer que Deus não queira nos responder. Muitas vezes a resposta do Senhor está além da nossa compreensão. A forma como Deus se manifestou para Manoá estava muito além do que ele poderia compreender, mas não quer dizer de que Deus não queira se manifestar sobre a nossa vida. O que Deus deixou revelado para nós é o suficiente para o momento que nós estamos vivendo, é o suficiente para mantermos a nossa fé no Senhor, é o suficiente para que nós possamos viver uma vida feliz. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 13, nós podemos ver perfeitamente que a mão de Deus, a mão do Eterno, estava sobre o seu povo para lhes acudir no momento de aflição que eles estavam vivendo. Nós podemos ter plena certeza que o nosso Deus nos acode nos momentos difíceis da nossa vida. Embora nós saibamos que, quando falamos Sansão, o nome nos reporta a um homem muito forte. Mas o significado do seu nome quer dizer pequeno, ou sol. E no decorrer da sua vida, nós podemos ver que Sansão de fato brilhou. Mas as suas ações, embora em algum momento sendo conduzidas pelo Senhor, Sansão em outro momento escolheu viver de uma forma independente e viveu uma vida muito pequena. Somente quando nós estamos ligados ao Senhor, nós podemos realizar grandes obras. Quando nós estamos distantes do Senhor, as nossas obras são pequenas e às vezes, em algum momento, até nos envergonham. Por isso que nessa manhã nós precisamos a cada dia recorrer ao Senhor. Falo aos pais que nessa manhã nos acompanham aqui e aqueles que um dia irão se tornar pai. Se você educar o seu filho hoje, segurando nas mãos do Senhor, mas se no futuro o seu filho acabar se afastando do Senhor, se você no processo da sua vida o educou segurando as mãos do Senhor, tenha certeza que você fez o seu melhor trabalho. Tenha certeza que a mão do Eterno vai te recompensar e vai estar conduzindo a tua vida. Quando os nossos filhos crescem e acabam deixando a nossa casa para viver a sua vida independente, todo pai, toda mãe precisa debruçar os seus joelhos diante do Senhor, apegar-se a Deus, clamando, sendo intercessor constantemente pela vida do seu filho. É o que o melhor um pai e uma mãe pode fazer por um filho que cresce
e acaba saindo do seu ninho. O ministério de todo pai e de toda mãe deveria ser o ministério da intercessão. Enquanto nós os temos dentro da nossa casa, temos a responsabilidade de conduzi-los. Mas depois que eles crescem e acabam alcançando a independência, o nosso ministério se torna o ministério da intercessão. É clamar a Deus. É a única coisa que nós podemos fazer, porque nas mãos deles também eles têm o direito de escolha. Cada pai, cada mãe precisa crer, confiar naquilo que ofereceu, tendo a certeza que a mão do Eterno também os acompanhar no decorrer de toda a sua vida. Por isso que nessa manhã, eu gostaria de, nesse momento, clamar a Deus em prol dos nossos filhos. Diante dos desafios que nós temos vividos nessa geração, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. Somente Ele pode intervir ao nosso favor. Somente Ele pode nos dar forças. Somente Ele pode acompanhar os nossos filhos para onde forem, tendo a certeza que Deus estará ao seu lado para conceder a vitória a essas crianças. Por isso que nesse momento eu quero pedir a Deus que nos tome nas suas mãos e abençoe os nossos filhos aonde estiverem nesse momento. Querido Pai, nas tuas mãos nós colocamos a nossa vida. Intercedemos de uma forma intercessora pelos nossos filhos aonde estiverem. Aqueles que um dia também, Senhor, terão alegria de se tornarem pais, que a mão do Eterno esteja lhe dando sabedoria para que possam educar no caminho do Senhor. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.